Dicas do autor. Vamos conhecer a obra Resumo de Processo Penal. Nosso convidado é um dos autores dessa obra, o Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, doutor e mestre em Direito Penal pela PUC, professor de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso e professor do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal também de Mato Grosso. Doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, muito bom estar de novo com o senhor aqui, principalmente também transmitindo ao vivo pelo Instagram esta participação. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Sempre uma alegria estar com você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Vamos, então, falar desta obra, Resumo do Processo Penal, que tem a coautoria da doutora Ana Carolina Dal Ponte Aidar. Como surgiu esta ideia de escrever esse livro? Na verdade, Sérgio, esta obra ela foi um projeto da editora JH Mizuno e o seu editor, o Rafael Kloss, teve a ideia. O Dr. René Duó Souza, ele é o organizador da obra. E ele nos convidou para que nós escrevêssemos esta obra em coautoria com a Ana Carolina Dal Ponte Aidar. Esta obra, na verdade, ela é derivada do quê? Das nossas aulas na graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, é derivada de várias reflexões e várias pesquisas ao longo de uma trajetória no magistério. A Ana Carolina também é pesquisadora do meu grupo de pesquisa de Direito Penal, do CNPq, da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, a partir dessas pesquisas, a partir dessa vivência acadêmica, a partir da vivência em sala de aula, nós procuramos produzir uma obra, em primeiro lugar, atualizada. É importante dizer que nós estávamos com o livro, Sérgio, pronto, em dezembro do ano passado. Porém, com o pacote anticrime, que foi para o Congresso Nacional, nós tivemos que reestruturar toda a obra, porque o pacote anticrime, de fato, trouxe uma série de alterações na legislação penal, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais e em toda a legislação penal extravagante. Então, ela é uma obra que está atualizadíssima com relação a todos os pontos do processo penal. Além disso, ela é uma obra direta e objetiva, mas ela não perde a profundidade necessária para enfrentar todos os temas do processo penal. Ela tem um excelente trabalho gráfico com fluxogramas, de modo que o acadêmico, o estudante do direito, o profissional do direito, possa se situar diante dos institutos do processo penal. Então, de uma forma geral, ela é derivada disso, de várias reflexões, de várias pesquisas e, sobretudo, sentindo do aluno a necessidade do que é importante, do que é relevante em cada um dos temas, de acordo, em sintonia com toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, dos tribunais superiores e dos tribunais dos estados. Então, ela é uma obra que ela traz desde a parte introdutória, enfrentando todos os temas do processo penal. Esse livro está dividido em 13 capítulos. O senhor bem citou o projeto anticrime. E o que o senhor pode destacar entre tantos capítulos? Sabemos que todos são importantes, mas devido ao tempo, o que o senhor pode destacar para o nosso ouvinte? Olha, Sérgio, nós temos várias alterações derivadas do pacote anticrime. Um deles é o juiz das garantias. É uma questão extremamente polêmica, é uma proposta legislativa da deputada federal Margarete Coelho, do PP do Piauí, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República e foi inserido no Código de Processo Penal, essa lei 13.964 de 2019, e ela acrescentou no corpo do Código de Processo Penal os artigos 3A, B, C, D, E e F. É importante dizer que, no pacote enviado pelo então ministro da Justiça ao Congresso Nacional, não estava contemplado o juiz das garantias. O juiz das garantias, ele fazia parte do antigo PLS 156, que tramitou no Senado, e no PL 8045, que foi para a Câmara dos Deputados. Porém, no projeto anticrime não havia menção ao denominado juiz das garantias. Havia uma expectativa de que o presidente da República vetasse o denominado juiz das garantias, porém nós não tivemos o veto do presidente da República. O conceito legal
para que o ouvinte entenda acerca do juiz das garantias, é aquele juiz responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Ou seja, toda a matéria que antecede a ação penal na fase pré-processual, que tem a reserva de jurisdição, ela passaria por um juiz das garantias. Ou seja, a autoridade judicial, o juiz que conduz a investigação criminal, ele não é o mesmo juiz que irá proferir a sentença. Então é importante dizer que nós tivemos uma prevenção negativa, uma causa de impedimento. Aquele juiz que decidiu na frase que antecede a ação penal, no inquérito policial, em um procedimento investigatório criminal, decretando uma medida cautelar de busca e apreensão, hipoteticamente, uma interceptação telefônica, ou uma prisão cautelar, ele não decide no mérito da ação penal. O grande ponto, Sérgio, a respeito do juiz das garantias, é de que a matéria ela tem vários pontos controvertidos e vários argumentos favoráveis e contrários. Os defensores do juiz das garantias sustentam a sua instituição sob a justificativa de que o juiz das garantias ele asseguraria o denominado sistema acusatório, que visa exatamente o quê? Diluir, evitar a concentração de poder naquele modelo inquisitivo em que uma única autoridade investigava, oferecia denúncia, acusava e julgava. Então, seria uma reafirmação do sistema acusatório. O magistrado que conduziria a ação penal estaria isento, para os defensores do juiz das garantias, de uma eventual condenação dos ocasionais ranços derivados e advindos do sistema inquisitivo. E geraria a especialização do juízo, o qual seria dotado de maior celeridade na elucidação dos fatos que lhe competem. Porém, há uma crítica contundente ao juiz das garantias. E aqui eu pontuo rapidamente. Primeiro, a ausência do juiz prolator da sentença em sede inquisitiva comprometeria seu entendimento acerca do caso, haja vista que muitas questões são averiguadas nesta fase. E eu explico. Pegue um processo, por exemplo, de uma organização criminosa, com pluralidade de agentes, com várias medidas cautelares decretadas. Ou seja, o juiz que está familiarizado com o fato, ele sairia do feito para que um outro juiz pudesse conduzir a instrução processual. E mais, o Poder Judiciário brasileiro, ele carece de recursos públicos para sedimentar a proposta, até porque a maioria das comarcas brasileiras, dos rincões do Brasil, Sérgio, possui vara única. E aqui é um ponto interessante, a questão da escassez orçamentária. No momento em que se fala em racionalização do gasto público, eficiência da gestão, nós criaríamos, sem nenhuma dúvida, mais despesa, ou seja, mais juízes. O juiz que decidiu na fase preparatória, ele não poderia decidir na fase judicial. E ainda que tenha contato com a investigação, o juiz da instrução e julgamento ele não teria sua imparcialidade reduzida. Porque o juiz ele tem que atuar com imparcialidade sem uma atuação direta em todas as fases. Nós tínhamos na Lei 9.034, que foi objeto de um controle concentrado de uma ADI, foi retirada do ordenamento jurídico, na qual nós tínhamos a figura de um juiz investigador. Isso foi extirpado do ordenamento jurídico, ou seja, o juiz guarda a imparcialidade em todas as fases. Então, haveria outro aspecto dos que criticam o juiz das garantias, um vício formal de iniciativa do projeto de lei, posto que eventuais alterações na organização do Poder Judiciário deveriam ser propostas pelo próprio Poder Judiciário. E a preocupação exacerbada em assegurar os direitos do preso em detrimento das vítimas, as quais não recebem assistência do poder público para lidar com as consequências geradas pelos atos criminosos e produzem na sociedade como um todo um sentimento de que as garantias só existiriam para um lado. É importante dizer que, como eu disse, o projeto tramitou na Câmara, foi introduzido o juiz das garantias, nós tivemos a sanção do presidente da República, nós não tivemos o veto, porém, a lei sancionada, 13.964, Sérgio, ela foi objeto de várias ADIs no Supremo Tribunal Federal. A 6298, a 6299, a 6.300 e a 6.305. E nesta temática, no dia 15 de janeiro
de 2020, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele concedeu uma liminar suspendendo o prazo para a implementação do juiz das garantias por 180 dias a contar da data da publicação de sua decisão. E ele fez uma interpretação de que não se aplica o juiz das garantias para a competência originária, ou seja, no âmbito dos tribunais que julgam autoridades com prerrogativa de foro, na competência do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida, nos crimes de violência doméstica e familiar e nos crimes eleitorais. E no dia 19 de janeiro de 2020, o ministro Fux, que é o relator da matéria, ele revogou a liminar que nós mencionamos e ele suspendeu sine die a criação do juiz das garantias. Então nós temos o quê? Um instituto que foi incorporado ao nosso arcabouço legislativo, porém o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo por tempo indeterminado a implementação e a criação do juiz das garantias. Então, o grande ponto é esse, Sérgio. Nós temos hoje um instituto que foi suspenso por meio de uma liminar e é um instituto altamente controvertido. E aqui eu reafirmo o grande ponto de destaque, o vício formal e o aspecto orçamentário. E de que o juiz ele deve agir com imparcialidade em todas as fases. E eu fico pensando, um estado de dimensões continentais, como o estado de Mato Grosso, nós temos aqui comarcas a 1.200, 1.300 quilômetros de distância da capital. Nós temos boa parte das comarcas nas quais o juiz cumula mais de uma comarca. Como é que nós conseguiríamos implementar este juiz das garantias em um país como o Brasil, de 220 milhões de habitantes, com 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal? É complicado. E só para lembrar, tínhamos audiências públicas marcadas para tratar do tema em março aqui no Supremo Tribunal Federal e por causa da pandemia, o ministro Dias Toffoli também suspendeu essas audiências sobre o juiz de garantias devido à pandemia. Professor, rapidamente vamos aproveitar o tempo e tratar de outros assuntos do livro. Prisão preventiva e execução provisória da pena no júri. O que o senhor pode falar desses temas? Olha só, Sérgio, com relação à prisão preventiva, nós tivemos algumas alterações importantes. Uma delas é que eu faço um destaque. É a necessidade da contemporaneidade, ou seja, a atualidade para a decretação da prisão preventiva. É importante dizer de que o STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, eles já tinham uma posição muito clara acerca da necessidade da prisão preventiva, ou seja, a atualidade. Então, a prisão preventiva ela será decretada quando nós tivermos o quê? Os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nós teremos a decretação da prisão preventiva quando nós tivermos o fumus comissi delicti, não é? Que seria a aparência do crime, o periculum libertatis, ou seja, o perigo da liberdade do agente, e a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência na instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Esses são os requisitos para a prisão preventiva. Então, eu preciso de materialidade, indícios de autoria, o perigo gerado pela liberdade do acusado. Além disso, há necessidade de que ocorra a existência de fatos contemporâneos, ou seja, fatos atuais, os quais justifiquem a aplicação da medida constritiva, da medida, não é, preventiva, ou seja, da prisão preventiva. É interessante que eu sempre digo que contemporâneo deverão ser os fatos ensejadores para a decretação da prisão preventiva. Então, o grande detalhe, Sérgio, imagine, por exemplo, um homicídio que aconteceu há 5, 8, 10 anos. Um homicídio que aconteceu em 2000. Está na iminência de prescrever, não é? Aconteceu em dezembro de 2000, vai prescrever agora, final do ano. Ou aconteceu há 15 anos. O juiz pode decretar a prisão preventiva de acordo com a modificação, com a alteração que nós tivemos na prisão preventiva. Ele poderá, desde que os requisitos estejam presentes e desde que os fatos ensejadores da prisão sejam contemporâneos. Esse é o grande detalhe. Então, o que precisa
ser atual e contemporâneo, não é o fato delituoso, o fato criminoso, mas será ou serão os fatos ensejadores da prisão preventiva. Imagine, por exemplo, um acusado que está criando embaraços à produção da prova, coagindo testemunhas, se valendo de expedientes escusos, de modo a tumultuar a instrução processual. Ou seja, nós temos a atualidade de um fato ensejador para a decretação da prisão preventiva, que é exatamente a conveniência da instrução criminal. Então, que fique muito claro, na linha seguida pelos tribunais superiores, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, nós temos votos paradigmáticos do ministro Neff Cordeiro no STJ, do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que nós precisamos da atualidade e os fatos ensejadores da prisão precisam ser atuais, contemporâneos. Esse é o grande ponto. Então, não é pelo fato de o crime, do delito, ter sido praticado há 8, 10 anos, de que o juiz não poderá, eventualmente, preenchidos os requisitos, decretar uma prisão preventiva. Professor, o assunto é muito, fala assim, atraente, dá vontade de mergulhar nele aqui, mas infelizmente o tempo não ajuda. Eu quero já agradecer a participação do senhor. Conversamos e ficamos conhecendo aqui na Rádio Justiça um pouco da obra Resumo de Processo Penal. Nosso convidado é um dos autores desse livro, o doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, doutor e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, professor de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso e professor também do programa de mestrado em Direito desta mesma universidade. Professor, obrigado por estar conosco mais uma vez, lembrando que a outra coautora dessa obra, a doutora Ana Carolina Dal Ponte Aidar. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na Rádio Justiça, até uma próxima. Eu que agradeço, Sérgio, um grande abraço, uma ótima semana a você e aos ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Agora em Brasília, 9h23.